Viver de dividendos é o sonho de muita gente. Se eu, Ramiro, quisesse montar uma carteira apenas para gerar dividendos, eu começaria por ações com as características dessas três que eu vou comentar nesse vídeo. E você, começaria por onde? Deixe teu comentário aqui. Você deve ter percebido que recentemente a gente desenvolveu uma segunda estratégia de seleção de ações aqui no Clube do Valor chamada Máquina de Dividendos. E sempre que o Filipão tá aqui comigo para falar sobre ações, a gente fala com esse viés, com o viés de quem quer receber dividendos, e o especialista aqui no assunto é ele. Então eu vou passar a bola pro Felipe. Por que as pessoas gostam tanto de investir em ações que pagam dividendos? Não, eu também me perguntei isso quando eu comecei a investir. Por que eu gosto de investir em ações de dividendos? E aí eu comecei a perceber que, assim, primeiro que nada motiva tanto o ser humano quanto o progresso. E por mais que a gente saiba que investir em ações é de longo prazo, a gente pensar em viver de renda só daqui a 20, 25, 30, 35 anos, mas e se eu conseguir ver os meus resultados crescendo ano após ano, vendo os dividendos da minha carteira aumentar, mesmo que o mercado esteja em queda? Que é o que normalmente acontece. Então, é por isso que esse recebimento de dividendos mês a mês acaba motivando o investidor a investir muito mais no que eu chamo de fator dopamina, que ajuda você a formar o hábito de investir cada vez mais. Agora tem um problema aí, né? É interessante, tem o fator dopamina, o cara se sente bem, se sente progredindo, mas muita gente comete o erro, né, na hora de selecionar ações que pagam dividendos. E principalmente em momentos de mais dificuldade de mercado. Quer ver um exemplo disso? Tem muita gente que fala que os grandes bancos são ótimos pagadores de dividendos, e isso é até verdade. Só que em momentos de mercado que a gente vê, principalmente os grandes bancos do mundo, tendo problemas financeiros, como é o caso do Credit Suisse, por exemplo, que quase entrou em colapso. Se não fosse o UBS ali comprando ele, a gente teria visto coisa muito pior no mercado, ou o SVB, o Silicon Valley Bank, que também chegou a quebrar numa das maiores quebras desde a crise de 2008 lá nos Estados Unidos. Foram grandes bancos que quebraram, e aí o investidor de dividendos pode se perguntar: pô, mas será que o que está na minha carteira agora, com o mercado caindo tanto, o Ibovespa ali caindo mais de 15% nos últimos 6 meses, será que eu estou investindo de fato nas melhores ações que mais pagam dividendos? Elas são seguras? Como é que eu faço para saber disso? E aí que entra um método muito claro, muito bem desenhado, com critérios para você sempre saber qual é a ação que você compra, qual é a ação que você vende. Enfim, aqui você tem que ter uma estratégia para ações de dividendos, que muitas vezes, inclusive, acabam chegando nas mesmas ações baratas. Como a primeira, né? Unipar Carbocloro. Eu sou acionista porque ela é barata, né? O código dela é UNIP6. E para te dar contexto, essa aqui é uma empresa que é líder no setor químico e petroquímico, tem 3 unidades produtivas, 2 em São Paulo e uma na Argentina, vem pagando dividendos constantes desde 2012 e nos últimos 12 meses elas vêm caindo 23% sem olhar dividendos, e olhando o reinvestimento de dividendos vem caindo 10%. Eu comentei agora há pouco que eu tenho essa ação porque ela é barata, mas eu estou citando ela aqui por conta da estratégia do Filipão, a máquina de dividendos. Então diz aí, Felipe, por que ela está na estratégia Unipar? Primeiro de tudo, Ramirão, porque ela tem liquidez diária suficiente, é o primeiro filtro da estratégia. Ela tem aí mais de 18 milhões de negociação diária ali dentro da ação. Ponto 2, como tu falou, ela tem consistência de pagamento de dividendos por mais de 5 anos. Esse gráfico aqui está mostrando, por mais que ela dê uma pancada de dividendos ali em 2021 e 2022, todos os outros anos ela pagava consistentemente dividendos também. E ponto número 3, ela está com um dividendo dos últimos 36 meses com uma média muito alta, colocando ela entre as 10 primeiras de toda a bolsa nesse critério de média de 3 anos. Boa, Filipão. E aqui é um ponto importante, né? Em vez de olhar só o dividend yield dos últimos 12 meses, a nossa estratégia, ela olha para a média de um prazo médio, né? A média de um prazo médio de 36 meses. Eu acho que é importante trazer aqui, Filipão, a origem dela, né? Porque acho que tu nunca explicou de onde é que tu tirou esses critérios, por que a média, como é que a gente construiu isso. Então, primeira coisa que a gente fez foi pesquisar no mundo todo, partindo de uma premissa assim: quais são as estratégias de dividendos que têm critérios matemáticos que funcionam no mundo há décadas? E aí a gente foi principalmente para o mercado americano, que é o mercado mais consolidado, com mais histórico, e a gente encontrou esse livro aqui que chama Get Rich with Dividends, onde o autor traz um aparato de critérios para a gente formar uma estratégia de dividendos. O que a gente fez foi, pega todos esses critérios, adapta para o mercado brasileiro, que é muito diferente do americano, e testa para ver se dá certo. Na hora que a gente testou, a gente descobriu que deu certo pra caramba. Tanto é que esses resultados foram fruto do backtest que a gente fez com todos os nossos critérios,
e a estratégia mostrou ali mais de 20% ao ano de rentabilidade. E além disso, um dividend yield médio acima de 7% todos os anos, sendo que nos últimos 12 meses a gente está com um dividend yield ali acima de 18%, batendo tranquilo o Ibovespa e o IDIV. Eu peço o seu dividendo nesse vídeo, quer deixar o dedo no like e principalmente se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, está perto de bater 1 milhão de inscritos, você pode ser um desses primeiro milhão de clubistas. Acho que falei certo, né? Às vezes eu dou uma assassinada no português aqui. Mas o ponto é que essa mesma estratégia, a máquina de dividendos, nos fez piscar lá, né, no screening dela, ações de outra empresa que eu sei que é queridinha de muitos aqui, são ações da Taesa. Para quem não lembra de Taesa, ela teve na minha carteira aí por bastante tempo, não tá mais, disclaimer aqui, porque eu não sigo a máquina de dividendos, embora eu acredite ser uma estratégia muito boa, tá na carteira do Filipão, por exemplo, e a Taesa é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil, dedicada exclusivamente à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão com mais de 10 mil, mais de 14 mil quilômetros de linhas de extensão e paga dividendos consistentes desde 2005. E ainda assim, nos últimos 12 meses enfrenta uma queda aí de 10,68%, que na verdade é uma alta, se você considerar reinvestimento de dividendos, aí vira uma alta de 4,30%. E apesar de ser queridinha, assim, dos investidores de dividendos do Brasil, inclusive a Taesa está há mais de 11 anos na máquina de dividendos sem sair. No último resultado aqui do último trimestre de 2022, a Taesa teve uma queda muito forte nos seus lucros, como vocês conseguem ver aí na tela, mais de 90% de queda nos lucros da empresa, sendo que ela vem conseguindo ter um pagamento consistente de dividendos. Tanto é que se a gente olha para os últimos 12 meses, ela pagou mais de 17%. Isso para uma ação única é muito alto. E além disso, ela informou no último relatório aqui da empresa que tem 6 novos trechos de linhas de transmissão que vão passar a operar a partir de agora, final do primeiro trimestre de 2023, e vão começar a gerar receita para a empresa. Muito provavelmente vai aumentar o lucro, provavelmente tende a afetar os dividendos positivamente também. E aí, beleza, a gente jogou um monte de informações aqui, mas como é que o investidor vai pegar isso tudo e vai tomar a decisão se vale a pena comprar mais, vender? Como é que você pensa sobre isso? E aí entra os critérios claros da estratégia, que, como a gente falou na explicação da estratégia, são liquidez diária suficiente. A Taesa tem mais do que o suficiente, batendo ali 67 milhões por dia em negociações. Ela tem consistência de mais de 5 anos de pagamento sem falhar nenhum ano. E além disso, a média dos últimos 36 meses dela está acima de 13%, colocando ela ali entre as primeiras do ranking da máquina de dividendos. E é muito interessante, né? Que eu comentei que eu não tenho Taesa, o Filipão tem, e aqui nos nossos clientes do Clube do Valor, a gente tem basicamente 2 serviços, né? O Wealth Management, que a gente faz a gestão da carteira de vários clientes, e o Wealth Advisory, que a gente faz o aconselhamento da carteira. Alguns clientes nossos são como o Filipão, né? Gosta daquela dopamina do dividendo recebido. Então a gente poderia inclusive dizer que alguns clientes nossos estão comprando Taesa recentemente por ela estar na máquina de dividendo. O que pode fazer você pensar, poxa, todo mês está comprando, né? Como é que funciona isso daqui? E aí, para te explicar isso, eu preciso dar um passo além, que é explicar sobre a nossa estratégia de gestão de portfólio. Todo cliente nosso tem uma carteira ideal desenhada. Como é que é essa carteira, Ramiro? Ela depende de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa única possui seus próprios objetivos, sua própria tolerância ao risco. Então, um cliente nosso pode, por exemplo, ter uma carteira assim, com só 10% de peso em ações brasileiras, e outros mais agressivos, eles podem ter uma carteira assim, com 33% de peso em ações brasileiras. E a gente compra ações em 2 momentos, né? Ou quando a gente recebe aportes novos, então você tem a sua carteira, tem lá 500 mil, 1 milhão de reais investidos, colocou 5 mil reais novos, a gente usa esse dinheiro às vezes para comprar ações, ou quando a gente faz o rebalanceamento de carteira, que é quando a tua carteira ideal, como nesse exemplo aqui, com 33% de peso em ações brasileiras, passa a ter um peso menor em ações brasileiras. E fica tipo assim, né, com peso maior em outra classe de ativos, como ações norte-americanas. Nesse caso, o que a gente faz? A gente usa novos aportes e às vezes até mesmo vendas para comprar aquilo que está na baixa. Eu tô te explicando tudo isso por quê? Porque se hoje você tem mais de 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais, e quiser ter a sua carteira analisada por um especialista aqui do Clube do Valor para mostrar se ela está com uma boa composição, se tem uma estratégia por trás dela, se você não está pagando custo demais, a gente está com vagas abertas para análise gratuita de carteira. Para isso, basta você apertar no primeiro link aqui na descrição ou no link ali em cima da cabeça do Felipe. Dito isso, né, temos a nossa terceira ação. Diz aí, Filipão, que ação é essa e por que ela tá caindo tanto? Maravilha, eu vou descrever a ação e no fim a gente fala qual é. Foi uma empresa que foi fundada em 1951
e ela é controlada pela Itaúsa, né? A holding lá do Banco Itaú. Essa empresa possui 40% das ações da Duratex e do grupo Ligna. Atualmente, esse grupo está por trás de diversas marcas que vocês devem conhecer, como Durafloor, Deca, Hydra, Duratex e Ceusa. O foco dela está em louças, cerâmicas, pisos, painéis e revestimentos de madeira. Nos últimos 12 meses, essa empresa já vem caindo ali quase 58% sem considerar os dividendos. E mesmo quando a gente coloca o reinvestimento dos dividendos, a gente vê 55% de queda nas ações da empresa. E isso depois que começou a acontecer, tomar toda essa pancada aqui no mercado, o próprio Goldman Sachs, que é um grande banco ali que tem analistas por trás, disse que não recomenda mais compra nessa empresa, porque as margens dela foram apertadas, ela perdeu share de mercado, ou seja, perdeu parcela de mercado, e isso fez com que o Goldman Sachs disse que não compra mais essa empresa. E aí a gente fica se perguntando, né? Depois de uma queda tão forte assim, será que vale a pena comprar uma empresa como essa? Quem é que tem que dizer? Será que os analistas do mercado que saem lá no Google vão definir se você vai comprar ou vender uma ação da sua empresa? E aí, mais uma vez, tudo nos leva para a estratégia muito clara, que está comprovada, que tem um backtest que te deixa seguro. E dentro dos critérios, todos eles fizeram que essa empresa aqui entrasse nas 10 mais pagadoras da máquina de dividendos. Primeiro porque ela tem uma liquidez média diária suficiente de mais de 44 milhões ali. Ela tem uma consistência no pagamento de dividendos, como você consegue ver. Deu uma porrada ali no ano de 2021, mas todos os outros anos tem um pagamento de dividendo consistente também. E os últimos 36 meses dessa empresa, ela está com uma média de 12% de distribuição, considerando o preço atual. Então, no momento que a empresa cai demais de preço, o que acontece é que o dividendo pago acaba subindo. Porque se ela continua distribuindo esse lucro, comparado com o preço atual da empresa, o dividendo vai subir. Eu estou falando aqui da empresa Dexco, de código DXCO3. E aí agora teu próximo passo é o seguinte, tá? Se você quiser conhecer outra estratégia de seleção de ações, aqui tá o link, das ações mais baratas da bolsa. E se você quiser se aprofundar na máquina de dividendos, conhecer os critérios, ainda conhecer outras ações que passam nesses critérios, deixar aqui o link para um e-book gratuito, pelo menos por hora, explicando a máquina de dividendos e revelando outras ações que passam nesses critérios. É isso aí, um grande abraço e até mais.